Vou botar aqui o comentário para você. Eu quero que você leia comigo esse comentário e perceba se algum desses relatos que está acontecendo você não já percebeu na sua vida ou se você também já viu perto de você. Preste atenção. Olha o comentário aqui, ó. Diz assim a pessoa que mandou para mim. Felipe, boa tarde. Sabe que nessa hora de incerteza o medo vem? Fui da igreja a minha adolescência até os meus 26 anos. E foram alguns anos para Deus curar meu coração de um ensino ruim. Quer dizer, ela passou a vida toda na igreja até os 26 anos e ela sofreu um ensino muito ruim durante esse tempo e ela disse que foi muito tempo, ela precisou de um bom tempo para poder se curar desse ensino ruim. Mas ainda hoje, com 30 anos, aí ela passou um tempo de 26 aos 30 anos se curando, vivo com medo da volta de Jesus. Eles criaram em mim um pavor porque tudo era, e se Jesus voltar e você não veio na madrugada? Assim, dizendo assim, se Jesus voltar de madrugada, como é que você tá, né? Aquele tipo de discurso, né? Que a gente sabe como é que é. E etc, etc, etc. Acaba que apesar de ter temor pela volta de Jesus e saber que o nosso lugar aqui nessa terra, eu tenho pavor de pensar em todo o sofrimento e angústia dos últimos dias. E até me entristece imaginar que aqui nessa terra tenho sonhos que gostariam que acontecesse. Parece, com esse ensino deturpado, fica aquele receio que Jesus vem para encerrar nossa história, como se fosse algo ruim, visivelmente por ser algo mal resolvido em mim, não sei me expressar tão bem como gostaria. Se puder falar sobre isso em uma das lives, seria acolhedor para o coração angustiado. Que Deus abençoe sua vida e a coerência que mostra a palavra. Então, aqui o que eu percebi nesse comentário, ela fala de volta de Jesus, mas eu queria sair desse termo volta de Jesus e entrar mais num conceito de que igrejas sempre colocam Deus como um castigador ou um agente fiscalizador, né, opressor, de maneira que ela sempre está temerosa de estar na presença de Deus. O medo, a relação com Deus é uma relação mais de medo do que de uma relação saudável, de paz, de crescimento, de companhia. E isso não é uma coisa que eu percebo só nela ou só na igreja que ela citou, é uma coisa que eu percebo até de uma maneira mais geral. E aí, o que a gente pode falar, Hildebrando, para uma pessoa que tem um sentimento desse, de medo de Jesus, e às vezes até quando pensa no período de volta de Jesus, em vez de pensar com alegria, com felicidade, o meu Redentor vem, pensa como se fosse um carrasco que quer terminar a minha história, porque, sabe, uma coisa ruim desse jeito. Essas ameaças que a gente sempre vê na igreja, o que falta no ensino dessa pessoa? Que ela falou que passou vários anos na igreja tendo um ensino ruim. O que faltou nesse ensino? Quando a gente vai para o Salmo 139, que ele fala da onipresença de Deus, é esse Deus que está presente com a gente, mesmo lá no abismo. E ainda ali, a tua destra e a tua mão me susterá. Perceba que a ênfase da presença de Deus naquele salmo não é uma presença fiscalizadora. Ela é uma presença sustentadora, mesmo quando nós estamos no pecado, né, como costumam falar, mesmo quando estamos nessa realidade. A volta de Cristo, que a igreja primitiva vivia ela como uma esperança e se alimentava dessa esperança, a religião tem tornado essa expectativa da volta de Cristo em um argumento de terror. É verdade, tem umas parábolas lá das virgens, a parábola do azeite, da candeia, que assim Jesus ensinou que nós deveríamos estar preparados, que nós não sabemos o dia que ele vai voltar. Mas não no sentido de ficar angustiado com isso, de ficar com medo disso. O problema é que a religião, ao contrário do evangelho, ela trabalha com algumas ferramentas, eu chamo de combustíveis da religião, que são combustíveis altamente potentes, mas com efeitos colaterais terríveis. Eu digo que são combustíveis fósseis, porque eles estão muito explosivos, funcionam muito bem para você movimentar qualquer igreja, qualquer religião, mas eles trazem um efeito colateral e geram uma poluição, eles geram um desgaste terrível. E esses combustíveis são, primeiro, medo. Comece com medo. Coloque medo em uma comunidade de fé, que você consegue fazer com ela o que você quiser. Culpa. Coloque sentimento de culpa nas pessoas, que você vai fazer com elas o que você quiser. E a gente que é líder, que está à frente de comunidade, sabe que se a gente usar o medo e se a gente usar a culpa, a gente consegue coisas que nós não conseguimos no discurso do amor. Chego já no amor. Medo, culpa,
barganha, e a religião trabalha com barganha. A religião trabalha com barganha, porque a religião, no próprio termo religare, é uma tentativa do homem de se religar a Deus. A religião é o religare do homem. Barganha. Eu faço, Deus me abençoa. Eu dou o dízimo, Deus me abençoa. Eu sirvo no ministério e Deus me abençoa. Ou barganha com a própria instituição. Eu abençoo o pastor, ele fica meu amigo. Eu abençoo o pastor e eu fico no destaque. Aí vem um outro combustível, que é status. Aí tem nesse barganha, eu ainda coloco a barganha com a santificação. Tipo, se eu me santificar, Deus vai me dar bênção. Se eu santificar, vou entrar no concurso público. Então a santificação é um método de barganhar com Deus, né? Você para de pecar para colher a bênção. E não há graça nisso. É mérito puro. Né? Então esses 4 combustíveis, medo, culpa, troca, barganha e status, meu povo, isso daqui é poderoso demais. Você bota um carro para rodar, roda 100 km por hora. Isso aqui é muito poderoso. Mas isso aqui não é evangelho. Isso aqui não é o evangelho. O evangelho não trabalha com isso. Isso é obra de religiosidade. Isso é manipulação humana a partir do discurso do evangelho. O John Burke tem um livro chamado O Barro e a Obra-Prima. Estou com ele aqui. O Barro e a Obra-Prima. Que ele diz que Jesus trouxe a boa nova. O discurso do evangelho é uma novidade. É uma boa notícia. E o discurso dos religiosos sempre tem um foco numa má notícia. Quando você vê alguém falando de má notícia, é religioso. Você vê alguém falando de boa notícia, é o evangelho. O foco de Jesus não era em condenação, era na salvação. O foco dos religiosos, muitas vezes, é o discurso de más notícias. É o discurso de más notícias. Então, esses combustíveis, eles são altamente potentes. Altamente potentes. Você consegue aumentar a receita da igreja. Se você fizer status, tem igreja, meu povo, que trata os voluntários de uma forma muito diferenciada e faz, assim, eleição de voluntário do ano, e faz coisa de status, traz para frente, coloca um destaque, bota os líderes são os bichões dentro da igreja. Né? Então, assim, todo mundo quer ser líder. O cara vai olhar o carro, mas ele vai olhar o carro lá de fora da igreja para um dia ele virar líder. Porque ele quer ser líder, ele quer crescer nesse plano que eu chamo de plano de carreira dentro da estrutura eclesiástica, né? Um plano de carreira. Então a religião trabalha com isso. E uma delas é o medo. Então esse cara que fala aí, né, ele foi ensinado nisso, essa presença observadora, fiscalizadora. Se ele não dá o dízimo, ele fica com medo. Se ele está em pecado, ele fica com medo. E aí o pecado tem a ver com a perda de salvação e a volta de Cristo, né? Essa concepção de perda de salvação, perca a salvação, Cristo volta, eu estou em pecado, vou para o céu ou não vou para o céu? Perdi a salvação ou não perdi a salvação? Então fica o medo. Quando você peca, o Espírito se retira, né, um discurso muito forte no meio evangélico, que o Espírito se retira de você, que você está em pecado. E se Jesus voltar hoje, você está em pecado. A gente vê crente atormentado com isso. Aí quando Jesus voltar, assim, viu, Felipe, só assim, quando Jesus voltar, eu e você temos plena consciência que nós estaremos em pecado. Porque nós somos pecadores. Então a gente vai começar a crer em extrema-unção, em sacrifício, em ter que confessar o pecado para poder ser salvo. Não. Né? Então a salvação não depende de ter pecado confessado. A salvação é graça derramada sobre nós. Desculpa, cara, pode falar aí. As pessoas colocam a salvação inteiramente na mão do ser humano, né? Tipo, se eu pecar, eu perdi. Se eu fizer certo, eu ganhei. Então quem controla a salvação sou eu, né? Se eu posso perder e ganhar, segue-se que eu sou o dono da minha própria salvação. E isso não é algo que começa em Deus e pelo sacrifício de Cristo, pois foi Cristo quem me permitiu ter a salvação, foi Cristo que me salvou, foi Cristo que me rendeu. Eu só estou vivo hoje porque Deus permitiu, eu só respiro porque Deus permite. Como é que eu posso dizer que tudo está nas minhas mãos, né? A graça de eu existir, de poder até dizer sim, vem de Deus. Até o fato de eu poder existir para dizer sim é uma bênção de Deus. Então a bênção de Deus, toda a salvação começa em Deus. Porque ele nos amou primeiro para que depois a gente ame a ele. Primeiro veio o amor dele. Primeiro Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não ficou santo para Cristo morrer por nós. Ele morreu por nós e a gente era pecador, né? A gente não merecia a morte de Jesus, né? É que nem o ladrão na cruz. Ele não fez nada para merecer ser salvo. E Jesus chegou e falou, você vai ser salvo porque você demonstrou no seu coração que você gosta de mim, que você é temente a Deus. Que você me reconhece como Senhor. Então é legal entender que a salvação não está sob meu controle. Tipo assim,
hoje eu acordei crente e fui dormir sem estar salvo, porque pequei no meio do dia. Aí no outro dia eu acordei com Deus me amando. Sabe aquele negócio da florzinha, né? Deus me ama, aí tira uma pétala. Aí Deus não me ama, tira uma pétala. Aí Deus me ama. Então Deus ama, eu controlo o amor de Deus segundo as minhas ações, sabe? Então eu acho que isso é uma mesquinharia humana, é um controle humano, é uma barganhazinha humana. Também é um controle, mas também eu fico aqui, tô fazendo as coisas certas, Deus me ama. Pequei, Deus não me ama mais, sabe? É um Deus voluntarioso, sabe? Deus voluntarioso. Aconteceu uma coisa boa na minha vida, Deus me ama. Aconteceu uma coisa ruim na minha vida, Deus não me ama. Né? Você associando o amor de Deus às circunstâncias e aos seus atos. Às circunstâncias e aos seus atos. E, na verdade, o amor de Deus, ele não depende disso. É o contrário, né? Tipo assim, eu perdi meu emprego, Deus não me ama, né? Não, você perdeu o emprego, é infelicidade. Mas no mundo tereis aflições, Deus continua te amando junto contigo. Ou seja, Deus só me ama se eu sou abençoado, né? Então, o cara que chega com BMW na igreja, ele é o super amado por Deus. O cara que chega com uma bicicleta, esse não foi amado por Deus. Então você mede as coisas de Deus muito por uma perspectiva humana, né? O Filipenses, ele tem uma frase que ele diz que não há nada que você faça de errado, que Deus faça a lhe amar menos por isso. Mas o complemento dessa frase, para mim, ele ainda é mais importante. Quando ele diz que não há nada que você faça de certo, que Deus passa a lhe amar mais por isso. Tem nada que você faça de errado, que Deus lhe ame menos. Nada que você faça de certo, que Deus lhe ame mais. O amor de Deus não se justifica em nós, na nossa natureza. Está justificado na natureza dele. Deus é amor. E ele nos ama. Ele nos ama, e esse amor foi derramado sobre nós, de forma muito especial, sabe? E quando a gente fala da religião, desses combustíveis que são altamente destrutivos, aí pode alguém perguntar, né? E o combustível do evangelho, qual é? O combustível do evangelho é amor. O combustível do evangelho é amor, o combustível do evangelho é chamado e é missão. Não tem outro. Paulo diz, né? Que ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso se aproveitaria. Então, o combustível do evangelho é o amor. Agora, como eu disse, né? Combustível fóssil, medo, culpa, barganha, status, explosivo. O amor é muito mais profundo, mas ele não é mais difícil a gente gerar é algo que vem lá do fundo do coração, que não mexe com os outros combustíveis, usam a natureza pecadora para mover você. O amor não, o amor ele vai buscar justamente a natureza restaurada para poder mover você. E é por isso que é mais difícil mover um povo, né, no sentimento do amor. Talvez o que a gente esteja querendo dizer aqui, a gente até tá descendo a mão nisso, é de que falta no discurso das pessoas falar do amor de Deus e da graça de Deus sem ficar dizendo toda hora querendo tirar de tempo, né? Porque o discurso das pessoas são assim, ó, Deus te ama, mas aí passa meia hora falando mais. Ele fala assim, 1 segundo do amor de Deus e 30 minutos descendo a lenha, né? Então, esse discurso é um discurso descompensado, é um discurso que não está revelando inteiramente o que é o evangelho. Ora, se Deus não gosta do pecado, se Deus tem uma perspectiva para a gente viver, uma santificação, beleza. Mas ele faz isso através do amor, de um relacionamento, de uma caminhada, de andar junto. Só que eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo a condenação, não estou dizendo qual é a mensagem do evangelho, que está todo mundo condenado. A mensagem do evangelho é, vocês estão tudo no inferno. Não, a mensagem do evangelho, o reino chegou, o perdão dos pecados, vocês são salvos, né? Eu recebo vocês, Deus está em paz com vocês. Então, a mensagem do evangelho é reconciliação, né? E aí, essa reconciliação, essa proximidade com Deus, que me faz querer viver uma vida de santidade, né? Aí, às vezes, até essa ideia de que se eu me santificar muito, Deus me aceita. Mas não é Deus que me santifica? Então como é que eu vou me santificar para Deus me aceitar se é Ele quem me santifica? Então eu preciso me achegar a Ele para Ele me santificar e eu andar numa vida de santidade. Ele me constrange, o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então como é que eu vou me convencer do pecado se eu não tenho o Espírito Santo? A nossa obra de santificação, ela é obra da graça. Porque se não fosse o Espírito em nós, e a presença do Espírito em nós é a manifestação da graça de Deus, se não fosse o Espírito em nós, não teria vida espiritual. É o Espírito que frutifica no nosso caráter, é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos quebranta, é o Espírito que nos faz lembrar todas as coisas. Ele é o Paráclitos, ele é o Consolador.
Ele é aquele que está presente em nós para gerar em nós a vida. Então, Jesus é a graça da salvação e do perdão, e o Espírito é a graça da vida que está sendo dispensada, que está sendo derramada sobre nós. Né? Então, o Espírito é a graça pura. Então, qualquer obra que a gente faça de santificação, o processo de santificação, ele também é uma obra da graça, porque ela só é possível pela manifestação, pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida da gente, né? E eu queria aproveitar então para você e fazer uma pergunta daquelas mais simples, igual minha mãe teve aqui outro dia, eu perguntei para ele assim: mãe, o que é culto? Então eu queria também para você fazer uma pergunta, dobrando, o que é graça? Se você pudesse dar uma definição, assim, a gente está falando de graça aqui, por exemplo, e pode ser gente que não entenda o que é, porque, por exemplo, para um católico, graça é uma bênção, e não é que nem para os evangélicos que graça é um favor imerecido de Deus para a salvação. Pelo menos para alguma parte dos evangélicos, né? Mas para o católico, por exemplo, é quando você recebe um carro, uma bênção, uma cura, você recebeu uma graça. Eles não lidam com graça com um aspecto de ser algo derramado da salvação. Tanto que eles têm que toda hora estar no mérito, tentando fazer os sacramentos para conseguir se tornar aceito pela salvação. Então, é uma ideia de mérito. Inclusive, muitas igrejas evangélicas usam a mesma ideia de mérito do que a própria igreja católica. Então, a graça lá tem outro conceito. Não estou criticando a igreja católica, estou dizendo que é outro conceito. O nosso conceito, qual seria o conceito da graça que a gente tem? Mas meu professor de pregação falou sobre essa frase. Ele diz que graça é amor imerecido. É amor que insiste em amar, mesmo quando teria todos os motivos para deixar de amar. É o amor que não se justifica na natureza da coisa amada, mas se justifica em sua própria natureza, porque Deus é amor. Então, assim, o poema dele continua, mas para mim isso daí resume: graça é amor imerecido, que insiste em amar, mesmo quando teria todos os motivos para deixar de amar, um amor que não se justifica na natureza da coisa amada, que somos nós, mas um amor que se justifica na sua própria natureza, porque Deus é amor. Então, graça é amor imerecido, um amor que insiste em amar, mesmo quando teria todos os motivos para deixar de amar. E isso é a base do evangelho. Isso é a base da vida cristã. Sabe, a graça não vem para dizer que você não é pecador. Ela vem para dizer que você, apesar de você ser pecador, Deus te ama. A graça não anula o pecado, a graça não torna o pecado certo. A graça torna o pecado nulo sob o ponto de vista de perder a salvação, de acusação. Nenhuma condenação há, como diz Paulo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A graça não torna o errado certo. A graça também não tira o efeito do errado. O errado continua sendo errado e o pecado continua tendo poder de destruição na vida da gente aqui. Mas ele não nos condena mais. Ele pode até nos destruir aqui na terra, mas ele não nos condena mais. Ele não nos condena, porque esse amor, ele é um amor e é um perdão imerecido. Não é a partir dos nossos atos. E é por isso que em Hebreus, eu falei sobre isso na live que eu fiz hoje. Lá em Hebreus diz que com plena confiança e ousadia, que nós possamos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, né? E com plena convicção de fé, porque às vezes nos falta fé para crer nessa graça, porque aquilo que é de graça a gente desconfia, a gente acha que não, a gente se sente mais confiante quando a gente bota ali a obra da gente, sabe? Quando a gente não tem a obra para colocar, ou quando a obra que a gente tem a colocar, a gente sabe que ela não é suficiente, a gente precisa confiar na graça. E aí parece que é mais fácil para a gente confiar nas nossas obras, mas elas não são suficientes. A graça, sim, ela é suficiente. E pastor, assim, eu sei que esse discurso para algumas pessoas é libertador, né? Então, porque às vezes a pessoa viveu com julgo de uma prisão muito grande e pensando que muitas igrejas cristãs hoje, elas pesam tanto em cima, colocam tanta culpa, tanto medo em cima do cidadão, que quando ela se depara sobre um ensino que fala que Deus me ama, ela sente um alívio tão grande, mas tão grande, que às vezes pode acontecer uma série de desarranjos quando isso acontece. E a gente, por viver muito próximo de realidades onde já vimos a desconstrução acontecendo, assim, como é que uma pessoa que era presa numa igreja reage diante de um ensino desse da graça? Você que já viveu a experiência como essa, e muita gente pode estar com essa pergunta ali, mas e se eu aceitar essa ideia de que apesar dos meus pecados, e mesmo pecando, e mesmo sendo uma pessoa cheia de falhas ainda, Deus me ama e
e Deus não está querendo me destruir, essas coisas todas, me castigar. Assim, como é que uma pessoa dessa recebe essa palavra e como é que se torna a primeira aproximação dela com isso? Felipe, a gente viveu isso como comunidade, né? A gente, por pregar muito sobre a graça, a gente teve pessoas reagindo de forma diferente. Imagine uma pessoa que está presa com 4 correntes. A corrente do medo, da culpa, da troca de favor, da barganha e do Estado. Está preso com 4 correntes. E você chega lá e quebra essas correntes. 2 coisas essa pessoa pode fazer quando você quebrar as correntes dela. Uma, ela pode se abraçar com quem quebrou as correntes e ficar eternamente grato, né, e abraçar, nesse caso, com Cristo, que quebrou essas correntes, e ficar eternamente grato e, de fato, terminar de entregar completamente sua vida a Ele, ou ela pode sair correndo. Ela pode sair correndo e dizer, não, eu agora, então não perde não, salvação, então vou pecar. Então quer dizer que eu pecando eu não perco, então eu vou fazer. E nós tivemos pessoas que fizeram isso. Tivemos pessoas que quando nós pregamos o evangelho, isso é o evangelho, nós pregamos o evangelho, elas se sentiram libertas para viver a vida de pecado delas. E isso não é libertação, isso é libertinagem. E tivemos aqueles que, diante desta mensagem, se aprofundaram em um compromisso de amor com o Pai infinitamente maior. Infinitamente maior. Então, nós não temos controle sobre o que a mensagem do Evangelho vai fazer na vida das pessoas. Cada pessoa é responsável por isso. E às vezes eu percebo os pastores com tanto medo de que as pessoas descambem, que eles ficam segurando o discurso do medo para que as pessoas não vá no pecado, achando que essa pessoa, por estar sem fazer a coisa errada, não está perdida. Pois digo a você que ela pode estar amarrada nessas correntes, e só porque ela está amarrada que ela não está fazendo as coisas erradas. Mas ela está tão perdida, quanto o que está solto com a corrente fazendo alguma coisa errada. E o evangelho não frutifica no meio dessas correntes. É que nem você pensar num relacionamento assim. Se eu encher minha esposa de culpa para ela me amar, ela vai me amar? Ou ela só está presa numa culpa, no medo e numa coação? Agora, se eu desenvolvo um relacionamento de amor com a minha esposa, eu não preciso de medo nem nada. Ela sai, ela volta, ela vive a vida dela, eu vivo a minha, e a gente tem a segurança do amor de estar juntos. Então, às vezes, a igreja pensa que precisa controlar a pessoa, precisa botar medo, precisa botar um jugo nela, porque senão ela vai para fora e nunca mais volta. Mas o verdadeiro relacionamento é aquele que eu, estando livre, quero ficar. Eu, estando sem medo, quero amar a Deus, né? Então, assim, quando eu estou todo livre de amar-vos, mas eu entendi o amor de Deus e quero viver esse amor de Deus. Porque se eu também... Mas é importante deixar claro que tem gente que vai. Agora, não quer dizer que ela se perdeu, ela já estava perdida. Ela já estava perdida. Porque tem gente que está dentro da igreja e não é convertido, né? Então isso é feio de dizer, mas tem gente que passa anos na igreja e não conhece Jesus. E às vezes até se converte com 40 anos e você não sabia que ela não era crente. Ela ia, sentava no banco toda vez e um dia ela disse, eu me converti. Você disse, como assim? Você está aqui há 30 anos na igreja? Não, mas eu estava, mas eu não entendia de verdade. Mas um dia eu tive um encontro com Cristo. Então você pode estar dentro da igreja e não ter um encontro verdadeiro com Deus. Né? E quando você eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, que é de evangelizar os crentes. Um desafio grande de evangelizar os crentes. Sabe? De tirar os crentes do discurso do cristianismo como religião e fazer com que esses crentes vivam o evangelho. O evangelho do poder de Deus, da graça de Deus. Porque a gente está muito cristianismo e pouco evangelho. Né? Então, separando o cristianismo de evangelho, só para você entender que eu estou falando de religião e que eu estou falando da mensagem de Jesus. A gente tem um desafio muito grande de evangelizar os crentes no discurso do evangelho. E é muito bom você estar aí na internet ouvindo esse ensino da gente, porque, de fato, é assim que a gente pensa. E às vezes você está vendo no meu canal, vê um vídeo ou outro, você não percebe, de repente, esse pensamento tão organizado como a gente fez aqui. Mas a gente é tipo nível 3 em termos de liberdade. Às vezes a gente até tem uma dicotomia bem forte lá na igreja. A gente é uma igreja que pensa muito em social, aí a pessoa pode até dizer que a gente é de esquerda. Mas a gente é a mesma igreja que pensa, a gente é muito liberal, dá liberdade para todo mundo. Então a gente é de direito, porque a gente não está controlando a vida, a gente não é o Estado controlando a vida de ninguém. Então a gente tem tudo lá dentro, sabe? Então a gente lida com a liberdade do indivíduo como se ele fosse maduro e não como se fosse criança. Diz assim, amigo,
a sua santificação é uma responsabilidade sua com Deus e não minha de pastor de vigiar você e de ver para onde você está indo ou deixando de ir. E isso eu também sou pecador. Eu sempre digo para as pessoas, eu, pastor, sou pecador. Eu tenho pecados. E eu preciso da cruz de Cristo igual você. Então eu não posso chegar aqui cheio de moral e te acusar, sendo que eu também preciso da mesma salvação e da mesma graça. Enfim, essas coisas que a gente conversou. O canal do Pastor Hildebrando, ele é também do canal da nossa igreja, e assim como o meu é o canal da nossa igreja. Tudo que é pregado lá, ou vai para o meu canal quando é a minha pregação, ou vai para o canal dele quando é a pregação dele. A gente é uma igreja só que o que ele fala lá, às vezes eu não falo aqui porque ele já está falando lá. E às vezes o que eu estou falando aqui, ele não fala lá porque eu já estou falando aqui. Então se você juntar os dois canais, às vezes dá certo, né? Vira um combozinho bem organizado para você assistir. Mas a gente ficou falando aqui de uma certa forma muito de um discurso argumentativo e às vezes teológico, e as pessoas às vezes elas têm sentimentos e às vezes elas estão precisando de uma oração, de sabe, dizer, ora comigo porque eu tenho um sentimento às vezes difícil, pesado sobre esse tema. Então eu queria não terminar assim dizendo um tchau e vamos embora, sabe? Eu queria terminar falando uma oração. De repente você está me acompanhando aí até agora aí no canal, e você estava falando sobre essa questão de medo de Deus, e aqui a gente está falando, todo mundo conversando, mas de repente muitos de vocês aqui que estão me ouvindo não tem esse sentimento de medo de Deus, ou sentimento de prisão e tudo. Vocês são um pessoal bacana. Mas pode ser que temos 10, 15, 20 pessoas aqui com a gente, que isso é uma realidade muito forte. E que para ela, hoje está sendo uma mensagem libertadora. E ela tá sentindo isso no coração, essa libertação. Eu queria orar com você por isso. Já aproveitando que o Hildebrando está aqui, eu queria pedir que se você pudesse fazer uma oração para a gente, sabe? Um momento aqui de oração para as pessoas que estão vivendo esse período, esse momento de se sentir aprisionada com medo de Deus, do castigo de Deus, e estão percebendo que elas podem confiar no amor, na misericórdia de Deus. Pode ser, Hildebrando? Pode ser, tranquilo. Pai querido, nós estamos aqui contigo, Senhor. Somos muito gratos a Ti, Pai, pelo Teu amor tão grande derramado sobre nós. Somos gratos, Pai querido, porque esse amor é um amor que nós não merecemos, mas esse amor nos alcançou. Ele não tem, Pai querido, Ele nos salvou, Ele nos purificou, Ele nos perdoou os nossos pecados e tem nos dado a possibilidade de viver algo novo. Esse Teu amor, Pai, não simplesmente nos perdoa, mas Ele nos restaura, Ele nos cura. O Evangelho, Pai, é poder de Deus, é poder Teu, Pai, para a salvação de todo aquele que crê. E nós celebramos este amor Teu. Esse Teu amor, Pai querido, que faz a nossa vida, que leva a gente a ficar de joelho, que leva a gente a se quebrantar, que leva a gente, Pai querido, a num quebrantamento, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a nossa salvação não depende de nós. Porque se dependesse da gente, Pai, a gente estava perdido. Mas o Senhor vem e nos ama de tal maneira que manda o Teu único Filho para morrer por nós naquela cruz. E, Senhor, se o salário do pecado é a morte, sabemos que o dom gratuito Teu é a vida eterna em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. E nós te agradecemos por isso. Diante deste amor, nós nos rendemos, nós nos prostramos. Diante desse amor, Pai, nós também te amamos, mas te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nesse momento eu te peço que o Senhor esteja colocando nas tuas mãos cada coração, cada pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, que vai ouvir depois. Que o Senhor possa, Pai querido, confortar esses corações e dar a esses corações a segurança que só o Teu amor e a Tua graça pode nos dar. Abençoa-nos, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando com essa paz. A paz que a graça, que o Teu amor nos traz, que excede todo o entendimento, que não busca em méritos humanos nenhum tipo de reconhecimento. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Jesus, pela Tua vida, pela Tua morte, pela Tua ressurreição e por tudo que isso representa para cada um de nós. É a oração que nós fazemos, Pai, agradecidos, confiantes, felizes e seguros, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.